Olá IPCA, hoje é quinta-feira, dia 4 de abril de 2013. Nós estamos juntos há 347 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 25 a 27 do livro do Êxodo. Nesses capítulos, nós temos a descrição do tabernáculo. Moisés subiu ao monte ao mando de Deus depois de ter celebrado a aliança com o povo de Israel e com o Senhor. Os anciãos de Israel comeram, beberam na presença de Deus, as tábuas da lei agora seriam dadas a Moisés, e quando Moisés sobe então ao Monte Sinai para falar com Deus, neste período de 40 dias, Deus dá a ele descrições detalhadas sobre a casa que Deus queria que os israelitas construíssem para que ele habitasse no meio do seu povo. Essa é uma grande ênfase no capítulo 25. O povo de Israel vai fazer um santuário para que Deus possa habitar no meio deles. E isso, sem dúvida alguma, é um grande progresso na história da salvação. O homem perdeu o privilégio de ser vizinho de Deus na queda. No Jardim do Éden, o homem e Deus andavam juntos, faziam caminhadas na tarde, supomos, para andar juntos e conversar, eram vizinhos. Mas a queda fez com que o homem fosse expulso do jardim. E agora, pela primeira vez desde então, o homem e Deus vão ser vizinhos novamente. Deus vai morar no meio do seu povo escolhido. E isso então vai ser conseguido mediante uma casa especial, um santuário que o povo de Israel vai fazer para possibilitar essa convivência. A ideia então seria que Deus armasse a sua tenda no meio das tendas israelitas. Aquilo que o apóstolo João classificou lá no capítulo 1, verso 14 do seu evangelho, dizendo que o verbo se fez carne e armou a sua tenda entre nós e tabernaculou entre nós. A ideia então seria bem essa. Você olhava para o acampamento de Israel agora e via que Deus habitava no meio do seu povo. E isso, sem dúvida alguma, era um tremendo privilégio para os israelitas, uma manifestação enorme da graça e da misericórdia de Deus para com o seu povo. A santidade de Deus era tal que o tabernáculo protegeria os israelitas da convivência com Deus. Adão não tinha problemas em caminhar com Deus no jardim porque ele não tinha pecado. Mas agora, Deus habitando no meio de um povo pecador precisava estabelecer certos cuidados. E o tabernáculo em si protegia o povo da tremenda santidade de Deus. Você vê aí em cima desta figura a Shekinah, a nuvem de glória de Deus, mostrando a presença do Senhor. Mas essa era uma presença extremamente santa, absolutamente santa, no meio de um povo pecador. Cuidados precisavam ser tomados. Por isso mesmo é que o tabernáculo precisava ser construído segundo o exato modelo que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. Ninguém podia inventar moda, porque cada detalhe era extremamente significativo. Aliás, há tanta simbologia no tabernáculo e tantos detalhes que podem ser analisados, que falar aqui em poucos minutos destes 3 capítulos é um grande desafio. O curso que nós já desenhamos sobre o tabernáculo levou 6 meses para falar a respeito de tudo. E você imagina então o nosso sufoco aqui para resumir tanta coisa em tão pouco tempo. Mas vamos lá. Mais de 50 capítulos da Bíblia são dedicados ao tabernáculo. Por aí você vê a tamanha importância deste assunto que nós agora vamos estudar. O primeiro móvel que Deus descreve a Moisés lá no Monte Sinai é a Arca da Aliança. Note que, mais uma vez, a aliança está em perspectiva. Este móvel vai ser um símbolo da presença real de Deus no meio do seu povo em santidade. Esse móvel vai ser feito de madeira de acácia, uma árvore que brota no deserto, onde aparentemente não vai sair vida nenhuma. E, como você deve se lembrar, a madeira, a árvore na Bíblia é um símbolo do ser humano. A ideia de que no Salmo 1 nós vemos que o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E a ideia de que lá em Isaías nós vemos que o Senhor Jesus, descrito lá como servo sofredor, era como um renovo, uma raiz que brotava de uma terra seca. E então a ideia aqui é que a madeira em geral no tabernáculo é um símbolo da humanidade. E aqui a madeira revestida de ouro vai ser uma ideia da glória que aqueles que se entregam para Deus vão desfrutar. Todos os móveis que estão no interior do tabernáculo são feitos de ouro. E a arca é, de todos eles, o principal. Na arca vão ser colocados as 2 cópias do contrato, as 2 tábuas da aliança.
Deus deixa isso bem claro. Mais para frente, o bordão de Arão, que vai florescer, também é colocado na arca, e também é colocado ali um pote contendo o maná, para que fosse testemunho para gerações posteriores de como Deus sustentou o seu povo no deserto. A arca era tampada com um móvel chamado propiciatório. A tampa da arca se chamava propiciatório. Isso porque no dia da expiação o sacrifício era feito por todo o povo de Israel e o sangue era trazido até dentro do Santo dos Santos, onde a arca ficava, e aspergido ali. E Deus, então, recebendo aquele sacrifício, se mostrava propício ao seu povo. E essa tampa, então, como ela representava a própria presença de Deus no meio dos israelitas, ela era guardada por 2 querubins, que são tradicionalmente em toda a Escritura os guardiões da santidade de Deus. As representações convencionais da arca sempre costumam trazer o propiciatório com 2 anjos com aspectos humanos, mas entendemos que os querubins deviam ter um aspecto diferente. Se você investiga o texto de 2 Samuel, capítulo 22, verso 11, você vê nesse poema que Deus cavalgava um querubim e voou. E isso é idêntico ao Salmo 18, verso 10. Se o querubim estava sendo cavalgado, provavelmente ele devia ser algum ser de 4 patas. E talvez essa descrição aqui, que é rara e não é muito comum encontrar figuras assim na internet, seja mais precisa. A ideia então seria de um móvel assim, representando a presença de Deus no meio do seu povo e colocado dentro do tabernáculo, lá no Santo dos Santos. O próximo móvel descrito é a mesa dos pães da proposição, também feito de madeira de acácia, também de ouro, e ele guardava pães dentro do tabernáculo. Os pães eram produzidos pelos israelitas, sem fermento, mostrando a necessidade do povo de viver em santidade, e colocados no número de 12, para representar a consagração do trabalho das 12 tribos de Israel a Deus. Mas, depois de uma semana ali oferecidos a Deus, esses pães eram comidos pelos sacerdotes, e então passavam a simbolizar que o próprio Deus provia alimento para a sua nação sacerdotal. Pão em toda a Bíblia é um rico símbolo. Jesus disse que ele é o pão da vida, ele nos deu o pão na Santa Ceia para representar o seu corpo que foi dado por nós, e os símbolos podem ser aí multiplicados, mas a ideia básica era a consagração do trabalho dos israelitas a Deus e Deus sustentando o seu povo. A mesa era toda feita de ouro, as medidas estão aí no livro do Êxodo. Basta lembrar a você que um côvado é 45 centímetros, é a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo, normalmente do rei, mas o padrão médio é de 45 centímetros, e os demais utensílios que eram acessórios da mesa também eram feitos de ouro. O próximo móvel dentro do tabernáculo era o candelabro. Candelabro também feito de ouro, este de ouro maciço, sem madeira. E ele tinha então 7 lâmpadas, representando então o número da perfeição. Esse móvel único era desenhado na forma de uma árvore de amendoeira. E cada um desses botões que você está vendo aí nos faz lembrar da amendoeira. A amêndoa é um símbolo na Bíblia de ressurreição, tendo em vista que ela é uma das primeiras coisas a brotar depois que o inverno mata todo mundo. Quando estamos nos aproximando da primavera, a primeira coisa que nasce são as amêndoas. E então você vê inclusive que o bordão de Arão que floresceu brotou em amêndoas, e você vê que Jeremias, quando teve uma visão da restauração de Deus, ele teve uma visão de uma amendoeira. Mas esse era o móvel responsável pela iluminação no interior do tabernáculo, mostrando que o povo de Deus também é luz, não é? Que em Jesus Cristo temos a luz do mundo, e aquele que vai ressuscitar no futuro e vai nos mostrar sobre a ressurreição vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Ele também diz de si mesmo que ele é a luz do mundo. Esse móvel também está no interior do tabernáculo e também é feito de ouro. Depois nós vemos Deus descrevendo para Moisés as cortinas. Nós não temos muitos elementos para interpretar todos os símbolos das cortinas. O fato é que são 4 cortinas diferentes. A primeira delas é feita de 10 pedaços, 10 partes que são emendadas, com as cores azul, vermelho, roxo. Azul simbolizando o céu, o Deus celestial. Vermelho é a cor do pecado na Bíblia. Lá em Isaías nós vemos: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim. E o roxo é a mistura do azul com o vermelho.
É o Deus Santo vindo se fazer pecado por nós. É o azul vindo se fazer vermelho e o resultado é roxo. É uma cor que sempre distingue a realeza na Bíblia. Púrpura é uma cor cara. Colocaram sobre Jesus o manto de púrpura, porque os tecidos tingidos de roxo dessa cor eram tingidos com um caramujo que dava essa tinta, mas para produzir essa tinta era muito caro. Então o roxo na Bíblia, a púrpura, é um símbolo de realeza. Você tem então nas cores deste véu, dessa cortina, que era o teto do tabernáculo, tanto o azul apontando para Deus, quanto o vermelho apontando para a humanidade pecadora, quanto o roxo, o púrpura, apontando para Deus encarnado em realeza e se fazendo pecado em nosso lugar. Depois vinha uma coberta de peles de carneiro, depois uma coberta tecida de vermelho e por fim uma coberta de peles de animais normal, sem nenhum tipo de tingimento, de tal forma que o aspecto exterior do tabernáculo fosse bastante rústico, e nos fazendo lembrar então que não havia nada de especial no aspecto do Senhor Jesus, não havia nenhuma formosura que nos agradasse, como diz Isaías. Essas 4 cobertas então eram colocadas sobre a estrutura da tenda da congregação. Aqui nós temos uma tenda que nos é proposta, mas já há algum erro aqui. Logo na porta de entrada estão faltando os querubins. E a cor das tábuas que estão aí não aponta para o ouro do qual elas eram feitas. Mas vamos destacar nesse desenho apenas os 4 véus. O primeiro, azul, vermelho e roxo, com querubins estampados, era a primeira cobertura. Depois uma cobertura de peles de carneiro. Depois uma cobertura de peles tingidas de vermelho e por último uma cobertura de peles cruas. Essa era a cobertura do tabernáculo. As tábuas que faziam aquela estrutura que você viu no slide anterior eram tábuas de madeira de acácia com 10 côvados de comprimento, 4,5 metros de altura, com 1,5 côvado de largura, ou seja, quase 70 centímetros. E essas tábuas eram fincadas em bases de prata. Aqui há uma especulação de como seria essa base de prata. Isso que você está vendo aqui agora é um brinquedo que você compra para montar. E aqui então você tem as tábuas sendo ligadas umas às outras por uma vara que passava no interior das tábuas, segundo diz, não é? Segundo concebe o idealizador deste brinquedo. Aqui nós temos uma outra possibilidade de como seriam as bases de prata unindo as tábuas. E aqui então uma terceira possibilidade, não é? O que estava faltando naquele desenho onde eu mostrei os véus era exatamente o aspecto das bases de prata e das tábuas de acácia revestidas de ouro. Tanto é que nessa estrutura que então se tornava a tenda da congregação, você está vendo muito ouro. Muito ouro. E os móveis lá de dentro são todos de ouro. E, no entanto, todo esse ouro ficava escondido por 4 panos diferentes, sendo que o último deles era um pano extremamente rústico. É a ideia de que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus era um homem aparentemente comum. No entanto, é nele que estão todos os tesouros da glória. E aqueles que creem nele vão receber esse tesouro, sem dúvida alguma. Assim ficava então a disposição dos móveis lá dentro, entrando a mesa dos pães da proposição do lado direito, talvez um pouco mais encostado à parede, talvez não sabemos. Depois do seu lado esquerdo, o candelabro. À frente, o altar do incenso, que não é mencionado aqui nos capítulos que estamos lendo hoje. Um pouquinho mais à frente, o véu. O véu que separava, que não separa mais porque foi rasgado quando Cristo foi morto. E lá dentro, no Santo dos Santos, a arca, que neste esquema aqui é desenhada de uma maneira bastante incomum. O próximo item a ser descrito em Êxodo é o véu. O véu que também tinha as cores azul, vermelha e roxa com querubins estampados, e neste desenho os querubins estão aparentemente mais precisos. Esse véu então é aquele véu que se rasgou quando Jesus foi crucificado e que separava o santo lugar, que era o lugar onde estavam o candelabro, a mesa e o altar de incenso, do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Êxodo prossegue falando do véu externo, que também era feito assim, das mesmas cores e com as mesmas estampas. A diferença é que o véu externo era sustentado por 5 colunas com a base de bronze, e o véu interno era sustentado por 4 colunas com a base de prata. O bronze é um metal que sempre aponta para o julgamento na Bíblia,
porque ele é feito com a liga de vários metais que são fundidos em alta temperatura. Do lado de fora, então, do tabernáculo estarão os móveis de bronze. Do lado de dentro do tabernáculo estarão os móveis de ouro. A diferença, então, você vê aqui. O altar do holocausto, que é o móvel do lado de fora, o primeiro a ser descrito, lá no capítulo 27, é o móvel onde os sacrifícios seriam feitos. E ele é feito de bronze, aqui a cor não parece ajudar muito, mas ele é feito de bronze para apontar esse aspecto de julgamento. Também de madeira de acácia. Aqui então você teria uma ideia de como seriam as coisas. Os utensílios feitos de bronze, os animais sendo sacrificados, os sacerdotes com suas roupas especiais para isso, não é? E o sacrifício sendo feito nesse altar que tinha chifres, um símbolo de poder na Bíblia. Chifre hoje significa coisas muito diferentes, mas o chifre é um sinônimo de poder em toda a Bíblia. Aqui então uma outra representação aqui do sumo sacerdote ao lado do altar do holocausto. E então nós vamos seguindo em Êxodo e temos no capítulo 27 a descrição do átrio. O átrio nada mais era do que o pátio onde o tabernáculo estava inserido. O lugar onde você faria uma reserva de território para que o tabernáculo estivesse. Esse átrio era delimitado por colunas de bronze, metal que aponta para o julgamento, que tinham também um capitel, ou seja, um capacete, uma parte superior de prata. Prata é o metal na Bíblia que fala da redenção, do preço a ser pago por alguém que está sendo redimido. Então, você teria uma cortina que marcaria um território onde o tabernáculo estaria colocado, e essa cortina era suspensa por colunas de bronze com itens de prata, mostrando que há julgamento em perspectiva, o julgamento de Cristo em nosso lugar, mas um julgamento para obter redenção. Essas cortinas eram feitas de linho fino retorcido. O linho em toda a Bíblia é um símbolo de justiça. E aqui você tem a ideia de como essa cortina seria feita, uma mulher aqui trabalhando no tear para produzir uma cortina de linho. Quem olhasse do lado de fora do tabernáculo, então veria alguma coisa parecida com isso. 45 metros seria a lateral do tabernáculo, 100 côvados. E ali então você teria uma grande cortina branca apontando para a justiça de Cristo. E grandes colunas de bronze apontando para Jesus, que apesar de justo foi sacrificado, foi julgado e recebeu então a pena de morte. O bronze aponta para isso. No entanto, as cabeças das colunas, os seus capitéis, são feitas de prata, mostrando que com isso, o justo do linho, que sofreu o julgamento do bronze, conseguiu a nossa redenção, a redenção da prata. Quem olhasse do lado do fundo do tabernáculo teria uma visão de 50 côvados, 22 metros e meio, idêntica a isso. Tá certo? Tudo isso nós podemos afirmar porque Hebreus nos garante que Jesus não entrou no templo depois de morto, não entrou num santuário humano, que era a figura do verdadeiro, mas Jesus entrou no céu para mostrar o seu sacrifício ao Pai e para agora interceder por nós diante de Deus. O ponto que nós queremos destacar aqui é que Hebreus nos assegura que o tabernáculo era uma figura do céu, era uma figura da própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso então nos ajuda a tirar essas conclusões. Que conclusões? Bom, vamos recapitular. A cortina de linho apontava para a santidade de Jesus Cristo. A coluna de bronze apontava para o juízo que ele recebeu em nosso lugar. Os ganchos na coluna e as vergas de prata apontavam para a redenção que ele nos comprou mediante o seu julgamento. Havia uma porta de entrada no átrio, porta que ficava voltada para o Oriente e que tinha 4 vãos. 4 é o número da universalidade na Bíblia, e o Oriente é o lugar de onde vem a salvação. Os magos que vieram ver Jesus viram a sua estrela no Oriente. O Jardim do Éden foi guardado com querubins na sua saída do Oriente. E de ponto mais claro, quando Jesus for voltar, nós sabemos que ele vai voltar como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ele é o nosso sol da justiça, como diz Malaquias, e o sol sempre nasce no Oriente. Os 4 vãos de entrada nos falam do acesso universal e o Oriente nos fala do simbolismo do sol, da justiça, que vai ser a salvação do povo de Deus. Era por ali que você tinha que entrar. Isso sempre estaria voltado para o nascer do sol na construção do tabernáculo.
O véu que marcava o acesso para o tabernáculo e o teto do tabernáculo e o véu interior tinha a cor do Deus celestial e santo, a cor azul, tinha a cor do homem pecador, o vermelho, mas tinha também a cor de Deus encarnada em realeza, o púrpura. Você tinha aqui no altar do holocausto, o altar de bronze, o bronze onde era sacrificado um animal em nosso lugar, em lugar dos pecadores, apontando para um sacrifício substitutivo. Há mais coisas que podem ser ditas. Os chifres no altar apontam para o poder do sacrifício que é ali realizado, poder de perdoar. Os sacerdotes são aqueles que faziam a mediação entre o povo pecador e o Deus Santo. Os animais, o cordeiro, eram o inocente sacrificado no lugar dos pecadores. Esse espaço era chamado de átrio, e ali dentro você tinha então a tenda da congregação, ou tenda do encontro, que era dividida em duas partes. A primeira, o santo lugar, onde estavam a mesa dos pães da proposição, o candelabro e o altar do incenso. E a segunda, o santo dos santos, onde estava a arca da aliança, simbolizando a própria presença de Deus. Aqui na frente também, nós não falamos disso porque ainda não foi descrito, será descrito nos capítulos que leremos amanhã, estava uma bacia de bronze onde os sacerdotes se lavavam, mostrando a necessidade de estarem puros para sacrificarem e oferecerem os seus cultos a Deus. Tudo isso é um grande símbolo da cruz. Veja, o átrio desenhado aqui por nós, o portão de entrada, pense um pouco na tenda da congregação, no santo lugar e no lugar santíssimo. E agora comece a ver os móveis em sua disposição no tabernáculo. Logo na entrada tinha um altar de bronze, depois uma bacia de bronze. Os móveis de fora eram feitos de bronze e metal do juízo. Lá dentro você tinha a mesa dos pães da proposição, o candeeiro ou candelabro de ouro e o altar do incenso. E por fim, lá no fundo, a arca da aliança. Até geometricamente, esses móveis estavam apontando para a cruz do Senhor Jesus Cristo. É por isso que um autor muito conhecido, que tem um livro sobre isso, vê nos móveis do tabernáculo a sombra da cruz. Há muito ainda a ser dito sobre isso. O nosso vídeo já está com mais de 22 minutos e eu preciso parar por aqui. Mas amanhã a gente continua vendo essa fascinante história. Eu espero que esse estudo abençoe a sua vida, mostrando a unidade do plano de Deus. Quando Deus mandou desenhar um santuário, Ele já sabia desde o começo como é que Jesus Cristo ia morrer na cruz por mim e por você. E tudo isso estava sendo apontado por Ele de maneira muito nítida. É por isso que Apocalipse fala que nós vamos ter enxugados de nossos olhos toda lágrima, porque nós habitaremos com o tabernáculo de Deus entre os homens. Sem dúvida alguma, essa tenda maravilhosa apontava para Cristo, o nosso Salvador. E esse estudo deve abençoar a nossa vida por sabermos que isso não aconteceu por acaso. Isso confirma para nós que Jesus, o nosso Salvador, já estava no plano de Deus Pai desde toda a eternidade. Já foi prometido a Adão. É o Deus único, é o Deus verdadeiro. Nele nós podemos confiar. Nossa salvação está garantida. Louvado seja o Senhor. É isso então que vai acontecer quando o povo monta o tabernáculo. Eu acredito que você consiga ver o tabernáculo aqui. Deixa eu ver se eu consigo mexer com o mouse para você ver. O tabernáculo está aqui na frente, nos pés do Monte Sinai, e o povo de Israel está acampado em volta. Esse é o cenário que daqui a pouquinho estará configurado no final do livro do Êxodo. Deus arma a sua tenda no pé do monte e o povo o adora ali. É isso que nós queremos fazer hoje. Nos colocarmos aos pés do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade. Toda a honra, toda a glória sejam dadas ao nosso Criador, em nome de Jesus, o tabernáculo de Deus entre os homens. Amém. Bom estudo, boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.